Bom dia, pessoal do sétimo ano C&D de Ciências. Nós vamos ver a segunda atividade de Ciências do mês de agosto. A primeira atividade a gente viu temperatura, quantidade de calor e dilatação dos corpos. Essa segunda atividade é a mesma, certo? Só que a gente vai ver mais uma revisão com algumas questões. Tem uma parte da apostila, né, a parte teórica, né, tem algumas questões resolvidas, tem uma tabela do calor específico no final, que é bom vocês darem uma olhada depois, certo? Aí tem essas questões aqui, eu vou fazer alguns exemplos com números diferentes, certo? Tem esses números aqui, eu não vou mexer nesse número da atividade. Eu vou colocar outros números, citar outros exemplos. E dessa atividade aqui tem algumas questões dessa que tem ela resolvida na apostila, certo? Então vamos aqui. Quando você fizer o trabalho que for entregar, vai tirar foto, preste atenção na posição que fica o celular, certo? E colocar o seu nome, o título do assunto e a data, certo? E a turma, e também colocar a disciplina, no caso, se é matemática ou ciências, certo? Que fica mais fácil para fazer a correção. Quando for responder, coloca o número e a letra. Se é A, B, C, D ou E, coloca a letra maiúscula. Não precisa riscar a letra. Tem uns que estão colocando letra minúscula e riscando, aí não dá para entender nada. Não precisa riscar, certo? Coloca só a letra correspondente de caneta azul ou preta, a letra maiúscula, pronto. Primeiro quesito, se é A, B, C, D ou E. Pronto, só isso, certo? Então vamos lá. No primeiro quesito tem um cubo feito de alumínio, possui massa de 2,7 gramas e que o calor específico do alumínio é de 0,22 calorias por grama por grau Celsius. Tem o calor específico e a capacidade térmica, tem na apostila uma definição falando sobre elas, certo? Então vamos ver. Nessa questão, quer saber qual é a capacidade térmica. Então a capacidade térmica é representada por essa regrinha aqui. Tem outra formulazinha também, certo? Aí a gente, como tem a massa e tem o calor específico, a gente vai utilizar essa fórmula para calcular a capacidade térmica dessa substância. No caso, nós vamos utilizar outra substância que é o ferro, certo? Então aqui eu vou usar outra massa para o ferro e também vou usar o calor específico do ferro. Cada uma substância tem um calor específico determinado. Do alumínio é 0,22. Já do ferro é outro valor. O calor específico dele, do ferro, é 0,11 calorias por grama por grau Celsius, certo? Aí a massa do ferro eu vou usar 3,5 gramas. Para calcular a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico, é um Czinho pequeno, certo? Então vai ser, quem é a massa? 3,5 vezes 0,11. Então eu multiplico a massa pelo calor específico. Aí como eu estou fazendo com outro exemplo aqui, com o ferro, aí você vai utilizar esses valores. No problema você vai usar esse daqui que está no problema, certo? Na questão. Então, multiplicando, eu vou ter uma capacidade térmica igual a 0,385. Aí a grandeza, calorias por grama por grau Celsius, certo? Então, aqui seria a resposta da questão. Só que eu fiz com outro exemplo. Quando você fizer o cálculo, você vai encontrar uma dessas questões aqui, certo?
uma dessas alternativas. Segundo, uma substância de 2 kg de massa produziu 8.400 calorias. Quando ficou exposta a uma fonte de calor que sofreu uma variação de 20 graus Celsius a 45 graus Celsius. O calor específico dessa substância é. Então, nesse segundo aqui, nós vamos ver outro exemplo, né, com outros valores. Né? Eu vou usar a massa. Nessa segunda questão aqui, eu vou usar uma massa de 3 kg de uma substância. O calor a variação da temperatura dessa substância, ela variou de 15 graus a 35. Teve a variação de 15 a 35, essa substância. E a quantidade de calor foi de 9.000 calorias. Então vamos ver. Aqui eu coloquei com outros exemplos, certo? Mudei a massa, a quantidade de calorias e a variação da temperatura. Aqui variou de 20 para 45. Então, para você calcular a variação da temperatura, você pega a temperatura final, que no caso aqui é 35, menos a inicial, que é 15. Então, aqui eu vou ter uma variação de 20 graus Celsius, certo? A quantidade de calorias, eu vou utilizar esse valor mesmo, aqui não converte. Já a massa, eu vou transformar para grama, certo? Então, no caso aqui, 1 kg são 1.000 gramas. Então, se você tem 2 quilos, aí você vai ter quanto? Aí você vai utilizar a massa em gramas, certo? Converte para gramas, como eu fiz aqui com 3 quilos, que vai dar 3.000 gramas. Agora, utilizando a formulazinha do calor específico, né? Que é a quantidade de calor que foi produzido em calorias, né, dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura você vai pegar a final menos a inicial. Então vem calor específico, que é um C pequeno, né, a variação da quantidade de calorias, 9.000, dividido pela massa. A massa, 3.000, que transformou de quilo para grama. E a variação da temperatura foi de 15 para 35, a variação foi de 20 graus Celsius, certo? Então, o calor específico aqui é igual. Aqui eu corto um 0 e 1, né? Mais um, outro e outro. Aí eu vou dividir 9 por 2 vezes 3, 6. Aí acrescenta o 0. Dá 60. Então tem o seguinte, aqui eu cortei 3 0 e 3 aqui, você pode colocar, multiplicar e depois dividir, vai ser a mesma coisa, certo? Eu vou dividir 9 por 60. Então, eu dividindo 9 por 60, eu vou ter 0,15. Então, o resultado aqui nessa questão do calor específico é de 0,15 calorias por grama por grau Celsius, certo? Nessa questão aqui eu esqueci de colocar, certo? Que o calor específico tem essas 3 unidades de medidas. Então, utilizar a regrinha, quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Lembrando de converter a massa para grama e calcular a variação da temperatura. Pega a temperatura maior menos a temperatura menor. No terceiro quesito, nós temos a quantidade de calorias obtida por 4 quilos de uma substância de calor específico igual a 0,8 calorias por grama por grau Celsius,
que fica exposta a uma fonte térmica que sofre uma variação de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Aqui você vai ver a variação. Aqui vai converter para grama, não é isso? Aí a fórmula da quantidade de calor, que a gente já viu em questões anteriores, né? Na outra atividade, calculando a quantidade de calorias. Então, nessa questão aqui eu tenho o seguinte. Eu vou utilizar outro exemplo, né? Nós temos a formulazinha, quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Vamos ver os dados, né? Eu vou usar uma massa de 5 quilos, que convertendo para grama vai dar 5.000 gramas, né? O calor específico dessa substância eu vou usar 0,65 calor específico. Aí a variação da temperatura, eu vou usar uma temperatura que foi de 30 para 50. Foi de 30 graus até 50 graus. 50 menos 30, a variação vai ser de 20 graus. É isso? Então, quer saber qual é a quantidade de calorias. Então, a quantidade de calorias é igual a massa, que é 5.000, vezes o calor específico, quanto é? 0,65, vezes a variação da temperatura, que foi de 20. Foi de 30 para 50, 50 menos 30, 20. É isso? Então, a quantidade de calor. Multiplicando todos esses valores aqui, nós vamos ter 65.000 calorias. 65.000 calorias. Seria, se eu quisesse em quilocaloria, dividiria esse resultado por 1.000. Mas aqui na questão, quer saber em calorias mesmo, certo? Aí você vai observar esses valores aqui, converter de quilo para grama e aqui calcular a variação da temperatura. Ao utilizar na fórmula, aí você vai obter um desses resultados aqui, certo? Quarto quesito. Nessa quarta questão, nós temos o seguinte. Uma variação de temperatura de 363 Kelvin equivale na escala Fahrenheit a uma variação de... Aqui eu já converti para você fazer direto. Na atividade anterior, eu fiz para transformar de Kelvin para Celsius e depois de Celsius para Fahrenheit. Aí você faria 2 cálculos. Desse caso aqui, eu já coloquei a fórmula, organizei a fórmula para você já substituir e já encontrar na temperatura Fahrenheit, certo? Antes a gente utilizava, convertia para Celsius, né? Ia dividir, subtrair esse resultado, menos 273, transformava em Celsius. Aí depois de Celsius, transformava para Fahrenheit, utilizando uma fórmulazinha, certo? Aqui nós já podemos fazer direto essa operação, certo? Então vamos lá. Quem quiser fazer da outra forma, aí pode observar o vídeo anterior, certo? Como é feito de Celsius, converte de Kelvin para Celsius, subtrai de 273. Aí depois transforma para Fahrenheit, utilizando outra regrinha. Aqui você já pode fazer direto. Já vai encontrar, vai fazer só um cálculo. Eu coloquei um valor aqui para Kelvin, temperatura Kelvin, de 308 Kelvin. Eu utilizei 308 Kelvin. Então a temperatura Fahrenheit é igual a 9 vezes a temperatura Kelvin menos 2.297 dividido por 5. Então, nós podemos utilizar, como eu já falei, essa fórmula direta, certo? Então, vamos lá. Temperatura Fahrenheit é igual a 9 vezes
Eu vou utilizar outro valor aqui, 308. Aqui na questão é 363, é isso? Mas vamos ver com outro número aqui. Vezes 308 menos 2.297. Então vamos ver aqui. Temperatura Fahrenheit é igual. Eu vou multiplicar 9 vezes 308. Dá 2.772 menos 2.000 menos 2.297. Tudo isso dividido por 5. Então, o que é que eu fiz aqui para transformar de Kelvin para Fahrenheit? Eu vou utilizar essa formulazinha aqui, certo? Eu vou multiplicar o 9 pelo valor que veio dando em Kelvin. Subtraio desse total aqui de 2.297 e o resultado eu vou dividir por 5. Então vamos ver. Vai dar 475 dividido por 5. Então a temperatura Fahrenheit é igual a 95 graus Fahrenheit. Então aqui nós poderemos utilizar essa formulazinha direto, ou se preferir você transforma para Celsius e depois transforma para Fahrenheit. Aí você vai fazer 2 cálculos. Na questão 5 nós temos um corpo de capacidade térmica igual a 500 calorias por grau Celsius, que se encontra em temperatura ambiente de 25 graus Celsius. É aquecida até que sua temperatura atinja 45 graus Celsius. Determina a quantidade de calorias, cacau, que é quilocalorias, né, necessária para aquecer esse corpo nesse intervalo de temperaturas. Então nós temos aqui o seguinte, aqui é outra regrinha que eu posso utilizar para calcular a quantidade de calorias, eu tendo a capacidade térmica e tendo a variação da temperatura. Então vamos ver nesse quinto que valores nós poderemos atribuir a ele. Aqui. Então vamos ver. Aqui é outra formulazinha que eu posso utilizar para calcular a quantidade de calorias. Aqui eu quero em cacau, quilocalorias. Nós vamos ver no final o que é que pode ser feito. Então vamos ver. É a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. A capacidade térmica aqui é 500. Eu vou utilizar um valor de 400 calorias por grau Celsius, certo? E uma variação de temperatura, essa temperatura aqui foi de 10 graus Celsius a 40 graus Celsius. É um exemplo, é outro exemplo, né? Então 40 menos 10, 30. Então a variação foi de 30 graus Celsius. Agora eu quero saber a quantidade de calorias. Então a quantidade de calorias é igual a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Quem é a capacidade térmica que eu vou utilizar aqui? 400, né? Vezes 30. 4 vezes 3 dá 12, aí acrescenta 3 zeros. Então aqui eu tenho calorias. Como eu quero a resposta em cacau, quilocalorias, eu vou dividir esse número aqui por 1000, né? 1 quilocalorias são 1000 calorias. Então dividindo por 1000 vai dar 12 quilocalorias, que seria a resposta com esses exemplos aqui. Aqui você vai encontrar outro resultado que são com outros números, certo? Então, primeiro, a variação da temperatura, não pode esquecer, né, e ver qual o número que você vai utilizar aqui.
capacidade térmica. Aí multiplica, depois divide por 1000 para transformar em quilocalorias. Aí você vai ver qual é a alternativa correta. No sexto, temos o seguinte problema. Um corpo A homogêneo de massa 300 gramas varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Ao receber 1.800 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro de sua massa. Qual é, em calorias por grau Celsius, o calor específico da substância B? Então vamos ver. Como a substância é constituída da mesma substância do corpo A, AB, então o calor específico de uma vai ser o mesmo da outra, certo? Então, nós vamos utilizar esses mesmos valores aqui para calcular o calor específico da substância B. Como eles são constituídos, repetindo, da mesma substância, o corpo A é o do B, então o calor específico deles vão ser iguais. É o mesmo calor específico. Então vamos ver nessa questão 6 aqui. Aqui eu tenho o calor específico, que é um C minúsculo. É a variação da temperatura dividido pela massa vezes a variação de temperatura. É a quantidade de calor, a variação da quantidade de calorias, dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Aqui eu vou utilizar outros exemplos. Eu vou utilizar a quantidade de calorias, 3.600. Quantidade de calorias. A massa, eu vou usar 900 gramas. E a variação da temperatura, ela foi aqui de 30 graus Celsius a 50 graus Celsius. Aí você calcula a variação, 50 menos 30, 20 graus Celsius, certo? Então vamos ver quem é os calor específico, que é um Czinho pequeno. Então, esse calor específico é igual à quantidade de calorias que é produzida, que aqui foi 3.600, dividido pela massa, que foi 900, vezes a variação da temperatura, foi de 30 para 50, 20. Então, nós temos calor específico é igual. Aqui eu posso cortar um 0 e 1, um 0 e outro. Eu vou dividir 36 por 90 vezes 2, 180. Se você não quiser cortar os zeros, você pode dividir o número. 3.600 por... vai dar 1.800. Vai dar 18.000, no caso aqui, daria 18.000. Então, dividindo aqui 36 por 180, nós vamos ter 0,2 calorias por grau Celsius. Se você quiser cortar o zero, repetindo, no numerador e no denominador, pode cortar. Se não, você multiplica, repete aqui e multiplica. Vai dar 18.000. 3.600 dividido por 18.000. Vai dar esse mesmo resultado, certo? Aí você vai vir na questão e marcar a alternativa correta. Ver qual seria a alternativa correta. Aí coloca a letra, só a letra maiúscula. Não precisa colocar a letra e riscar ela não, certo? Coloca só a letra maiúscula de caneta azul ou preta. No sétimo, um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10 até 30 graus Celsius. A capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui valem respectivamente. Aqui nós temos dois cálculos para a gente fazer, certo? Que é a capacidade térmica e o calor específico, que a gente já viu em questões anteriores, né? Então vamos lá.
Aqui nós vamos utilizar outros valores também, certo? Então vamos ver na questão 7. Eu vou ter a quantidade de calorias, aqui eu vou considerar 600. A variação da temperatura. Aqui a gente já viu bastante aqui a variação da temperatura, que é a final menos a inicial. Eu vou colocar aqui um valor direto, 25 graus. Aí, por exemplo, variou de 25 para 50. Então, variou 25 graus Celsius. É isso? E o que nós poderíamos ter mais? A massa, né? Eu vou considerar uma massa de 100 gramas. Se estiver em quilo, aí você tem que converter para gramas, certo? Então vamos ver. Primeiro vamos calcular a capacidade térmica. Então quem é a capacidade térmica aqui? É a variação da quantidade de calorias dividido pela variação do tempo. A quantidade de calorias foi 600, dividido pela variação do tempo, que é 25. Então, nós vamos ter 600 dividido por 25, nós vamos ter capacidade térmica igual a 24. Né? 24 calorias por grau Celsius, certo? Seria capacidade térmica. Agora, o calor específico, Czinho, que é a quantidade de calorias produzida dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calorias, 600. A massa, que é 100, vezes a variação da temperatura, que é 25. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 600 dividido por 2.500. Dividindo 600 por 2.500, nós vamos ter aqui um resultado do calor específico, né? É o C pequeno, que dá 0,24 calorias por grama por grau Celsius. Então, esses seriam os dois resultados que a gente poderia obter, certo? Então, aí aqui, quando você encontrar os dois resultados, aí você vai vir aqui e ver qual é a questão que corresponda respectivamente aos dois resultados, né? Respectivamente é, por exemplo, a capacidade térmica é o primeiro valor e o calor específico é o segundo valor, certo? Vamos à questão 8. Nessa questão 8, nós temos o seguinte: determine o calor específico e o nome da substância que, com uma massa de 800 gramas e uma temperatura que variou de 12 a 42 graus Celsius, produziu 3.840 calorias. Então vamos lá. Vamos ver primeiro os dados. Nós queremos saber o calor específico, novamente, né? Nós já fizemos vários cálculos desse aí, do calor específico. Vamos ver o que é que nós temos. Nós temos a quantidade de calorias, que é 3.840, mas nós vamos utilizar outro número, que é 2.400. É isso? 2.400 calorias com uma massa de 400 gramas, né? E uma variação de temperatura que variou 80 graus. Então, por exemplo, a temperatura foi de 40 para 120. Então, quando eu subtrai 120 menos 40, dá 80. Não é isso? Então, essa variação foi de 80 graus Celsius.
Utilizando a mesma formulazinha que a gente viu aqui, e já fez várias vezes ela, né? Que é C igual a variação da quantidade de calorias dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, calor específico é igual. Quem é a quantidade de calorias? 2.400 dividido pela massa. Quem é a massa? 400 dividido pela variação de temperatura, 80. Então, quem é o calor específico? 2.400 dividido 4 vezes 8, 32. Acrescenta 3 zeros. É isso? Aqui eu poderia cortar 2 e 2. Eu vou dividir 24 por 320. Nós vamos obter 0,75. Aí aqui eu teria calorias por grama por grau Celsius. Certo? Aí na questão está pedindo calor específico e o nome da substância. Aí você pergunta, como é que eu vou saber qual é a substância? Tem uma tabelinha na apostila, certo? Você pode observar essa tabela na apostila. O resultado que você encontrar vai ser um desses aqui, certo? Por exemplo, se der esse resultado e o alumínio, você vai ver na tabela se é o alumínio. Se der esse resultado e o vidro, aí você vai ver na tabela se é o vidro. Aí se der esse resultado aqui e a areia, aí você vai observar na tabela qual vai ser esse valor, certo? Essa é a tabela do calor específico de 15 substâncias, certo? Tem água, álcool etílico, alumínio, ar, aí tem todas as substâncias. Aí você vai observar lá nessa última questão que resolveu, o resultado que você vai obter, você vai olhar na tabela e vai observar qual é a substância correspondente. Aí tem A, B, C, D, aí você vai marcar uma das alternativas. Coloca o número e a letra maiúscula, certo? Aí não precisa riscar a letra não, você coloca só o número e a letra maiúscula, certo? Dê uma olhada na apostila bem direitinho e na explicação. Tem todas as questões, tem algumas resolvidas na apostila. Até algumas questões resolvidas na apostila. Aí vocês vão enviar essa atividade até segunda-feira, de 6 horas da noite, certo? 6 horas da tarde. E lembrando de identificar a atividade, certo? Que é identificar a atividade. Você vai colocar o título do assunto que a gente está vendo, que é a segunda atividade do mês de agosto, que é semelhante à primeira, certo? Colocar o seu nome, a data e responder as questões. Só preciso colocar o número e a letra correspondente. Bom dia.